Minha comadre e meu compadre, eu acredito que você, após saber dessa história, você pode até correr aí na sua casa, caso você tenha, para se livrar desse objeto. Preste bem atenção, que é uma história não muito bonita e bacana para se ver e se saber. Era uma noite fria e uma casa grande, de 2 andares, queimava em chamas. Fogos altos, enfim. Chamou muita atenção aquele casarão, aquela casa bonita, pegando fogo. Muitos ficaram assim estarrecidos. Como uma casa daquela ter pegado fogo? No dia seguinte, só com escombros lá na casa, quase tudo em cinzas, tudo queimou na casa. Menos uma coisa. Teve um item que não queimou, que estava intacto. Sabe o que era, minha comadre? Um quadro. Um quadro. Esse aí. Do menino chorando. Todo mundo ficou assim, boquiaberto, mas era para ter queimado. Outros quadros queimaram, aquele não. Aquele estava intacto. De uma criança chorando. Aí, os bombeiros lá, um dos bombeiros falou, meio estarrecido, espantado, ele comentou que não era a primeira vez que ele via o mesmo caso acontecer. De outras residências pegarem fogos, menos o quadro de crianças chorando queimava. Todo mundo ficou assim meio espantado e que inclusive as pessoas que tinham aqueles quadros, que foi vendido assim em grande massa, eu lembro desses quadros. Eu era criança na década de 80, 90, todo mundo tinha esses quadros nas suas casas. Porque passava aqueles vendedores na porta de casa e as pessoas compravam esses quadros. Muitas pessoas têm esses quadros ainda até hoje em casa. Dizem que não é bom ter esse quadro em casa, não. Diz que ele é amaldiçoado. Porque o pintor que pintou esses quadros, que era um pintor italiano, ele pintava muito bem, fazia muitos quadros e não vendia. E ele ficava triste por saber que outras obras, outros quadros, que não eram nem tão belos como as suas obras, vendiam e ele não. Diz que ele fez um pacto com o diabo. E ele prometeu sua alma. E ele foi receber em contrapartida, em troca, que ele venderia milhões de quadros. E vendeu. No Brasil mesmo virou uma febre. Em vários países, todo mundo comprava esses quadros das crianças chorando. Mas que nesses quadros, minha comadre e compadre, muitas pessoas foram investigar. Esses quadros trazem algumas mensagens meio estranhas. Por exemplo, de uma mão enforcando o pescoço de um lenço vermelho amarrado no pescoço, que você olhando bem parecia que era aquele líquido vermelho escorrendo. Se você virasse a imagem de ponta cabeça, tinha um olho, um terceiro olho. Que você olhava pelo fundo da imagem, tinha a foto de um demônio.
Então, as pessoas rapidamente quiseram se livrar desses quadros. E numa certa cidade, lá na Inglaterra, onde ficou muito popular também esses quadros, se juntaram todo mundo e colocaram fogo nos quadros. Todo mundo se reuniu num campo e colocou fogo. E ouviram-se à noite crianças chorando, barulho de crianças chorando. Espantoso, né? Aonde também as casas que tinham esses quadros, sempre havia muita tristeza, briga em família, discussão, e que tinha crianças que nunca ficavam bem de saúde. As crianças sempre ficavam doentes, né? Diz que a maldição de ter esses quadros em volta, né? As coisas não se davam bem, eram copos quebrando, espelhos quebrando, luz queimando, e na maioria das vezes as casas pegavam fogo. Fogo. É uma história, meu padre, assim meio de arrepiar o cabelo, né? Eu vou deixar algumas fotos de ilustrações aí, aonde cientistas de quadros, tal, artísticos, pesquisaram muito o que as imagens desses quadros passavam. Realmente parecia, sabe, que um bicho, um lobo estava comendo a cabeça, né? Que outra estava sendo enforcada, que outra estava com um terceiro olho, né? No seu cabelo, enfim. E realmente, gente, eu lembro desses quadros, eu era menino. Tinha muita gente. Todo mundo queria ter um quadro desse que achava muito lindo. É uma pintura bonita, mas é uma pintura triste, né? Triste. E depois, quando começou a acontecer muitos casos sobrenaturais, todos envolvendo esses quadros, e esses quadros hoje praticamente não existem mais, né? Por ser um quadro bonito, não era para estar aí, né? Mas muitas pessoas se livraram desses quadros, porque até os padres das igrejas começaram a falar, a rezar nas missas, falar na missa, que era para se livrar desses quadros, que esses quadros tinham uma maldição e que trazia muita dor e tristeza e sofrimento para as casas que os tinha, né? E porque esses quadros, gente, não é estranho, né? Na época de hoje, nós temos internet, que é rapidamente as coisas. Agora, imagina na década de 80, que não tinha WhatsApp, que não tinha rede social, uma pessoa lá na Itália pinta um quadro desse, que vira um estouro. Aliás, foi na década de 70, tá? Que eu fui ver vários documentários, né, sobre, trazendo os casos aí, né, das crianças que choram. E na década de 70, que ele fez aí, né, pintou esse quadro foi super reproduzido e virou uma febre no mundo inteiro. E eu lembro, na década de 80 eu era criança, todo mundo queria estar na sua sala, lá o seu sofá, e tinha esse quadro. Ou era de uma menina, ou era de um menino, enfim, sempre chorando. E que virou praticamente, lá diz lá que o pacto, que a coisa ruim, falou para ele que ele venderia milhões de cópias de quadros, né? E vendeu mesmo. Vendeu mesmo. Agora, aí, quando foram ver, na década de 80, que ele pintou os quadros na década de 70, o mesmo pintor morreu queimado. Num acidente de automóvel, o automóvel pegou fogo e ele morreu queimado. Ah, comadre, não é de hoje que eu já vi falar alguma coisa parecida nessa história e eu estava vendo casos sobrenaturais e eu fui pesquisar mais, ver mais e realmente eu lembrava desses quadros. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha. Na minha casa nunca teve, porque minha casa era casa de pobre, mas todo mundo que já tinha mais ou menos, e eles também não eram tão caros. A minha irmã tinha, quando ela casou, ela ganhou um quadro desse. A minha sobrinha nunca ficava bem, a Vanessa, de saúde, ela rapidamente doou o quadro embora. Não quis ficar com o quadro, mas nas minhas vizinhas tinha esse quadro. Todo mundo queria ter esses quadros, né, de crianças assim, em sofrimento, né, minha comadre? Não sei se você acredita nisso sim ou não, né? Se é uma lenda sim ou não, mas é algo
que estranho, né? Porque você vai ver em algumas ilustrações que eu vou colocar, alguns pontos que as pessoas reviraram o quadro de ponta para e dependendo do ângulo que o quadro fica, mostra uma outra imagem, né? Uma coisa demoníaca, assim, né? É, minha comadre. Tem gente que duvida, tem quem duvida, você sabe que tem o bem, mas também tem o mal. Como uma pessoa deseja o bem para você, tem outra que deseja o mal. Então, quero que você comente, o que vocês acham? Vocês já viram esses quadros, minhas comadres? Meus compadres? Vocês lembram desses quadros que todo mundo tinha na sua casa? Que passava aqueles vendedores, todo mundo conseguia correr comprar esses quadros? Porque era lindo, é bonito, mas ninguém sabia o significado que estava por trás, né? E aí todo mundo deu um jeitinho de desfazer do quadro. Dê o seu like, vamos comentar, tá? Dê o seu reparo e já agradeço a atenção. Fique com Deus e assista os demais vídeos do tiozinho.